Mais do Senhor para a tua vida, para a minha vida, amém? Gostaria de chamar o pastor Diogo. Gostaria que vocês aplaudissem ao Senhor, amém? Glória a Deus. Boa noite, amada igreja. Shalom para todos. Como é que está seu coração? Qual é a sua expectativa para 2022? Você já planejou, já fez tudo, já colocou na agenda, colocou já como é que vai ser 2022? Pois eu te aconselho a não fazer isso. Você já viu quantos anos talvez você fez? Tem gente que faz aqueles projetinho 2021, 2022 e nada daquilo acontece. Porque quando você determina alguns tipos de projetos, você está dizendo que o que você quer que Deus faça. Não é mais fácil nós começarmos 2022 perguntando o que Deus quer que nós podemos fazer? O que é que pode ser feito? Não um plano arquitetado por nós. A Bíblia diz que o homem faz muitos planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Então não adianta, às vezes nós queremos fazer diversos planos e não entender qual é o projeto de Deus para nós em 2022. Porque todos os anos que Deus preparou para nós, Ele está no controle. Todos os anos que o Senhor, Ele arquitetou para nós e nos predestinou para esses anos, quando nós resolvemos obedecer essa predestinação, Deus, Ele tem algo para poder liberar na medida perfeita e exata, a cada dia que se passa, a cada semana que se passa, a cada mês que se passa. E nós precisamos estar sintonizados com Ele. Nós precisamos estar afinados, precisamos estar atentos, precisamos estar sensíveis ao que Deus Ele vai derramar na medida de cada dia. Por isso que a Bíblia diz que cada dia basta o seu mal. Cada dia basta o seu mal. Então eu não tenho que estar ansioso pelo mal de amanhã. Eu não tenho que estar preocupado com o IPVA, com o IPTU. Eu não tenho que estar preocupado com as 12 faturas que vai vir durante o ano. Eu não tenho que estar preocupado com as 12 contas de luz, energia. Calma! Basta! Calma! Você precisa respirar, você precisa entender o que é que está acontecendo hoje. Se a Bíblia diz que Deus Ele cuida das aves dos campos, se Ele cuida dos animais, quanto mais de você que é o filho dEle. Ele te ama tanto ao ponto dEle colocar toda a sua majestade, toda a sua glória de lado, entrar em um útero apertado, ficar 9 meses, ter toda a sua fase de crescimento, fazer as suas necessidades em uma fralda, para apenas colocar nós de volta ao plano de Deus. Não é apenas te dar uma salvação no céu, entenda, Deus enviou o seu próprio Filho para morrer por nós, para nos colocar de novo no plano dEle. Ele veio roubar nossas vidas para poder entregar dele, e nós começarmos a imprimir a vida dele em cada dia que se passa, em cada hora que se passa. Então não é sobre uma reunião na igreja, mas é sobre estar adorando a Deus. Estava aqui na hora do louvor e meu coração começou a se regozijar, eu entendi que eu estava entregando louvores ao meu Senhor. Nós não fazemos cultos aqui para homens, nós não fazemos cultos para você. É por isso que quando dá 18h30 no domingo, o culto começa, se você chegou ou não. Porque o culto não é para você. Quem tem que estar aqui é Jesus. Se Ele chegou, então nós começamos. E eu sei que Ele é pontual. E quando nós entendemos isso, a adoração, o som que sai dos instrumentos, o som que sai da nossa voz, o bater de palma, o fechar de olhos, é totalmente para Ele. E nós podemos entregar esse louvor para Ele. Nós nos reunimos aqui e damos esse louvor para Ele. Hoje domingão, passei o dia entregando o meu pensamento ao Senhor. E como é gostoso você saber que o Senhor faz parte do seu dia. Como é regozijante você entender que o Senhor, Ele escreve, Ele fala, Ele te ouve. Igreja, isso é fundamental para nós. Igreja sempre vai ter problema. Hoje como pastor, quando eu começo a ler as cartas de Paulo, eu fico impressionado ele ter que falar sobre 2 mulheres que estavam dando problema.
Ele fala assim de que, e a outra agora fugiu da minha memória, agora ele fala, olha, vocês duas se relacionem bem aí. Irmãos, olha, não se preocupe com quem está zombando de vocês, no meio de vós tem muitos. Tem uns que fazem porque amam a Cristo, tem outros que fazem porque eles não querem ficar para trás e querem fazer apenas por disputa. Igreja tem problema desde que ela é igreja. Nós precisamos entender e ser cordiais com Jesus, amar Jesus, se entregar a Ele, entender o que é que Ele quer de nós e darmos a devida resposta, porque nós somos seres espirituais, e se nós alinharmos as nossas vidas, a nossa vida espiritual, todas as outras áreas da nossa vida será mais fácil de se ajustar, de se alinhar, porque nós estamos dando a resposta no âmbito espiritual, uma resposta para Deus. Nós se preocupamos com o que Deus está pensando sobre nós, nós se preocupamos com a missão que Jesus entregou para nós, e nós temos que cumpri-las, temos que encerrar. Aquele que começou a boa obra, Ele é fiel e justo para concluir. Estamos aí, muito grato por tudo que aconteceu, muito grato por tudo que está acontecendo. Eu quero que vocês abram suas Bíblias comigo, na carta a Filipenses. Glória a Deus, aleluias. Jesus, Essa vai ser uma das pregações mais rápidas de um domingo que eu preguei. Eu saí compilando, escrevendo tudo bonitinho hoje para eu não me perder. Falei, Deus, olha, vamos ajustar esse tempo aí. Amém? Filipenses 1. Depois que nós terminarmos aqui, quando você chegar na sua casa hoje ou amanhã, durante a semana, leia toda a carta de Filipenses. Como é gostosa. Você lê ela em meia hora, se dá para você ler ela todinha. O alimento ele é gostoso, ele é top demais. Paulo aqui ele está tentando incluir já Timóteo, porque quando um líder ele entende que ele precisa de alguém para poder estar ajudando ele, a igreja também precisa aceitar. E a igreja tem problema em aceitar líderes. Então o apóstolo Paulo ele fala assim, olha eu, Paulo e Timóteo. Mas lá no final, na carta 3, na carta 4 aqui de Filipenses, ele vai falar, olha, respeitem Timóteo, porque Timóteo é uma das únicas pessoas que amam vocês. Tem muitos outros aí, outros líderes que estão apenas buscando seus próprios interesses, mas Timóteo, ele assim como Epafrodita, eles fizeram o que vocês não puderam fazer, até quase entregando a vida deles em alguns momentos, para poder dar a devida resposta, enquanto eu estou aqui preso, porque Paulo, quando ele escreve a Filipos, ele está encarcerado, ele está preso, e tem hora que Paulo ele começa a dizer, olha, eu não sei, eu estou em dúvida se eu morro ou se eu fico vivo. Se eu morrer, é porque eu estou ansiando por Cristo, eu quero estar convivendo com Cristo, e eu quero estar dividindo a eternidade com Cristo. Mas se eu ficar vivo, é muito interessante, porque eu vou poder ajudar vocês mais na missão de crescer o Evangelho. Então você vê o cara assim completamente enlouquecido, alienado pelo esse Evangelho, completamente abraçado, é Cristo. Ele respirava e inspirava a Cristo. É alguém completamente envolvido com o Evangelho. Eu quero que isso seja uma realidade para nós, igreja. Eu quero que isso seja uma realidade para nós. Amém? Filipenses 1 diz assim: Paulo e Timóteo, servos de Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus que estão com os bispos e diáconos em Filipos,
Graça e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai e nosso Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus todas as vezes que me recordo de vós. Em todas as minhas súplicas, em vosso benefício, sempre oro com alegria, em razão da vossa cooperação na causa do Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou plenamente convicto de que aquele que iniciou a boa obra em vós, há de concluí-la até o dia de Cristo Jesus. Ora, é justo que eu me sinta assim, a respeito de todos vós, pois estáis em meu coração, já que todos sois participantes comigo da graça, tanto nas correntes que me prendem, quanto na defesa e na confirmação do Evangelho. Deus é minha testemunha, e da saudade que sinto de todos vós, com a eterna misericórdia de Cristo Jesus. Suplico isto em oração, que o vosso amor fraternal cresça cada vez mais no pleno conhecimento e em todo entendimento, a fim de que possais discernir o que é melhor, para que vós torneis puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, plenos de fruto da justiça, fruto este que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Amém? Quero falar hoje sobre alguns princípios para você poder crescer, avançar a sua vida espiritual. Quero passar 3, mas eu tenho 14 escrito aqui. Mas eu sei que eu vou tentar enxugar o máximo possível em princípios fundamentais. Eu tenho pegado aquilo que o Senhor liberou no meu coração e tenho feito assim, tenho tentado trazer uma mensagem, uma pregação que seja algo simples e eficaz, algo que seja possível de se viver. Eu não quero contar histórias enquanto eu estou pregando. Às vezes eu vejo um pregador dizendo assim: eu não sou pregador, eu sou um contador de história. Não tem como. Eu quero trazer para vocês a realidade necessária, que é precisa, para você começar a viver com Jesus, de forma diária, de forma simples, de forma convicta, entendendo que os problemas sempre vão ter, entendendo que o sofrimento é necessário, o sofrimento é preciso, para que nós possamos avançar, para que nós possamos crescer. Amém? Coloque sua Bíblia no seu assento. Eleve toda a sua mente, toda a sua alma, todo o seu espírito a Jesus nesse momento. A presença dele é real aqui. Ele já tem andado aqui por esses corredores. Ele já tem tocado em algumas pessoas, porque eu ouvi ele tocando. E eu sei que há um ambiente de ministração, um ambiente de transferência, um ambiente de glória aqui. Porque se vem 1 ou 2 com sede, é suficiente para poder incendiar e passar a fome para os outros. Então se permita nesse ambiente aqui que ele venha. Se permita nesse ambiente aqui você entregar um louvor genuíno para ele, um louvor de verdade. A casa é sua, fique à vontade. És bem-vindo, Rei da Glória. A casa é sua, fique à vontade. Uma só coisa é necessária, uma só coisa pedirei. Puxa aí para dentro dos seus pulmões aí. Que eu possa. Tem brasa sendo derramada aqui. Quando esse ar entra dentro dos seus pulmões e você sopra de volta, você solta uma chama, você solta um fogo que incendeia, que queima toda essa atmosfera aqui. E essa atmosfera ela faz com que corações sejam restaurados. Essa atmosfera aqui faz com que tendões sejam curados,
faz com que células voltem a funcionar, faz com que plaquetas sejam levantadas, faz com que colunas sejam alinhadas, faz com que trombose seja lançada para fora, faz com que células cancerígenas possam ser eliminadas e todo o corpo ele volta a um padrão de resposta ao Senhor Jesus. Nós preparamos Um lugar para você, só pra você, Jesus. Nós preparamos um lugar para você, só para você, Jesus. Nós preparamos um lugar pra você, Só para você, Jesus. Nós preparamos Um lugar para você, só para você, Jesus. Vamos avançar. Deus, nós aqui estamos, preparamos esse ambiente para Ti, ó Pai. Nós vamos cear contigo hoje, lembrando da Tua morte, lembrando da Tua ressurreição, até que o Senhor retorne, até que o Senhor volte. Estamos aqui completamente unidos, ó Pai. Sei que cada um carrega, Senhor, uma esfera, carrega uma atmosfera diferente. E essa junção aqui faz a igreja, Pai amado, dar uma resposta na eternidade, Pai. Senhor, nós sabemos que muitos aqui já andaram contigo, ó Pai. Muitos, Pai amado, se cansaram no meio do caminho. Meu Deus, mas que toda ideologia, que todo dogma, todo sofisma, Pai, todas as armas levantadas, apontadas para Ti, Senhor, possa ser nesse momento rendidos, possa ser nesse momento lançado ao chão, e que nós possamos contemplar a Tua glória, contemplar, Senhor, o Teu poder, Senhor. Vamos ficar. Receba o nosso louvor, Pai amado. Vamos ficar. Nesse momento nós vamos ficar aqui, Senhor, Te entregando glórias, aleluias. Mas enquanto o Senhor falar conosco, Pai, nós queremos força para poder nós continuarmos, para poder nós darmos seguimento, Senhor, à Tua boa obra, à Tua missão, Pai. Fica à vontade, Senhor. A boca é minha, mas as palavras são Tuas. Fala o que Tu quer, fala o que nós precisamos, em nome de Jesus, amém. Podemos assentar, mas senta glorificando ao Senhor. Igreja, como é bom, fala a verdade, nós podemos ter essa liberdade de entregar louvores ao nosso Senhor, ao nosso Deus. Às vezes eu gosto de pensar sobre um povo louco, que paga um salão para poder se reunir. Um povo louco que investe em som, investe em aprender a tocar, investe em querer saber músicas, investe horas em uma Bíblia. Um povo que passa a madrugada orando, um povo que ora um pelos outros apenas para poder estar próximo de Jesus. Eu gosto de lembrar disso. Eu gosto de ver essas coisas, eu gosto de ter convicções dessas coisas, as formas que nós buscamos. Vamos lá na loja, procuramos uma roupa e vimos aqui se reunir um com os outros, se preocupamos um com os outros, nós oramos, nós entregamos a nossa vida, nós queimamos uns pelos outros. Muitas das vezes nós não nos reunimos com familiares apenas para poder estar junto adorando esse Jesus, que nós não conseguimos vê-lo ainda como nós gostaríamos de ver. Mas nós acreditamos em toda a sua missão, em toda a sua obra. Nós damos valor à sua morte, damos valor à sua ressurreição, porque a história fala sobre a morte e a ressurreição dele. Mesmo que você não acredite, o nosso calendário é mudado, ele é marcado por antes de Cristo e depois de Cristo. Mesmo que você não creia, existem vários escritores, vários historiadores, como Flávio Joseph, a W. Pink, dentre outros, que deixou marcado ali a história daquele Jesus.
quando você para ver a história de Júlio César, quando você para ver a história de Pilatos, a história desses homens que marcaram o nosso passado, lá está falando sobre o nosso Jesus, sobre a grandiosidade, sobre um homem que amava de forma muito louca, um homem que conseguia curar pessoas enfermas, um homem que conseguia ressuscitar mortos, um homem que foi para a cruz sem falar uma palavra e terminando e dizendo que amava todos aqueles e liberando um perdão unilateral, um homem que ressuscitou, voltou, teve várias testemunhas, mais de 40 pessoas, mais de 120 pessoas. O homem que foi está à destra do Pai, deixou seu espírito consolador, deixou seu espírito comunicador, uma missão infalível. Depois de 2000 anos nós estamos aqui, rendendo graças e louvores a Ele, se afiando um com os outros, entendendo o problema, o limite de cada um. E o primeiro princípio que eu gostaria de deixar para você crescer, para você avançar na sua vida espiritual, é você amar. É você amar as pessoas, demonstrar o seu amor. Vamos comigo no verso 9 do capítulo 1 de Filipenses. Diz assim: e suplico isto em oração, que o vosso amor fraternal cresça cada vez mais, no pleno conhecimento e em todo entendimento. Demonstrar o seu amor pelas pessoas. Fala a verdade, demonstrar o amor por quem nos libera elogio. Demonstrar o nosso amor por quem sente a nossa falta. Demonstrar o nosso amor por quem se lembrou, por quem entregou um presente para nós. E lembrar dessas pessoas, como é fácil, como é gostoso. Mas e você demonstrar o seu amor para aquele que olha para você com olhar snob? Demonstrar o seu amor por aquele que mostra que tem diferença contigo? Demonstrar o seu amor para aquele que não merece o seu amor, porque de algum jeito, de alguma maneira, falou mal de você de forma depreciada, ou fez uma crítica em um tempo que você não estava esperando e suportando crítica? Amar aquele que vira as costas para você e sempre rejeita te ajudar, ou querer dividir o mesmo ambiente que você. Demonstrar o amor por essas pessoas é mais difícil. Ela exige uma maturidade emocional, ela exige uma maturidade em um campo de visão diferente. Você entender, respeitar o limite da Gabi e amar ela no limite que ela permite você amar. Você não rejeitar porque ela te rejeita. Sabe, talvez a pessoa mais quietinha que vem na igreja, ela vem e entra aqui, assiste o culto, se na mesa apostólica no amém, ela já está teletransportando, saindo fora, e você se lembrar daquela pessoa, e no próximo culto você conseguir de algum jeito pegar o nome dela, para você colocar na sua lista de oração, para você querer saber da vida dela, para você poder contribuir de alguma forma na área espiritual, você contribuir de alguma forma na área emocional daquela pessoa, você contribuir de alguma forma, talvez na vida financeira, você levando o currículo daquela pessoa para a sua empresa, para a empresa que você trabalha. Você está orando para que Deus venha encaminhar, venha direcionar a vida espiritual da família daquela pessoa. A igreja é esse conjunto, a igreja é esse projeto. Quando você olha hoje para a maçonaria, você vê homens unidos. Eles carregam na camisa dele uma caneta ali com o marca-passo. Ele carrega talvez na camisa, em uma abotoadura, ele carrega no seu relógio uma marca ali. Para todos aqueles que são maçons também, eles são atenciosos e procuram isso. Quando ele vê alguém com o carro quebrado no asfalto, a forma que o maçom coloca o triângulo é uma forma que o outro maçom, quando passa, observa e para poder ajudá-lo. A unidade de vários empresários se unir para poder investir naquele empresário que está começando, para que todos lá na frente possam se unir. E tudo isso ainda eu te digo que é uma obra satânica, e eles conseguem ser mais unidos do que os que dizem ser filho de Deus, cheio do Espírito Santo.
Aonde está o amor da igreja? Aonde, me diz? Pessoas preocupadas com o seu próprio umbigo, e quando vê alguém novo na sua lista, não tenta buscar. Vamos lá, vamos para o segundo princípio, senão nós vamos ficar presos. Amém? Tem alguém entendendo a mensagem? Fala comigo. Crescer é necessário. Avançar é necessário. E chegou a minha vez. Chegou a nossa vez. Vamos avançar, igreja. Vamos crescer, vamos crescer. As pessoas às vezes acham que o amor vai deixar ela ingênua. Às vezes as pessoas acham que o amor vai deixar ela enfraquecida. As pessoas confundem amor com ser idiota. Não. Quem ama, ele é prudente. Quem ama, ele é perspicaz, ele é sensato. Quem ama, ele é detalhista. Ele vai saber qual é a hora de falar e qual é a hora de se calar. Quem ama não vai receber e aceitar todas as propostas, porque ele pensa em um conjunto maior, ele entende a obra maior que Jesus entregou. Então ser alguém que ama não é ser alguém sempre rendido a proposta, a situações, mas ser amoroso é ser alguém que está enxergando com um olhar maduro a situação. Assim, quando a imagem paterna de um pai que ama os seus filhos, e ele protege e guarda ali, deixa atrás ali, e ele sai na rua, ele sai no quintal quando escuta um barulho estranho, sabendo que aquela ameaça não pode entrar para a casa dele, porque ali tem uma família que ele ama. E talvez você não entenda algumas coisas, talvez você não compreenda algumas coisas. E quando você ama o corpo de Cristo, você está disposto a lutar por esse povo aqui. E não é o povo exclusivo da Batista, mas é o povo da Abba Pai, é o povo da Assembleia de Deus aqui no lado, é os irmãos da Católica. É essa unidade que eu falo, é você amar os irmãos da Quadrangular ali, é você estar fortalecendo o corpo completo, porque o reino dividido, ele não subsiste. Quando eu me divido da igreja da direita, da esquerda, eu estou me enfraquecendo. Quando eu paro para poder falar da igreja da direita, da esquerda, eu estou dando legalidade ao reino espiritual, ao reino das trevas, para poder, através de mim, eu conseguir atingir um irmão, conseguir atingir um pastor. Satanás, ele precisa de pessoas para ele poder trabalhar, para ele poder destruir a vida de outras pessoas, porque todo espírito sem um corpo aqui na terra é um espírito ilegal. Então os portais que nós carregamos, que está no nosso umbigo, que é através o lugar onde que os demônios entram, eles precisam de brechas, eles precisam de encontrar erro em vocês, ele precisa encontrar erro em nós, para ele ter legalidade de agir em algumas áreas. A Bíblia diz que tem um demônio que não sai, nem com jejum nem com oração. Qual é? É o devorador. Tem pessoas que têm a finança totalmente destruída. Eu conheço pessoas que recebem 12, 15 mil reais mensalmente, e vive só na pindaíba, vive atrasado, não consegue adquirir nada, não conseguem. Sempre que pode estão pedindo dinheiro emprestado, porque o Senhor Jesus não tem acesso à vida financeira dele. Ele fala: eu não confio na sua administração, Deus, então eu não quero investir no que é seu. Isso que eu estou falando não é um apelo para você, isso é apenas um ensinamento, não é um apelo para você começar a dizimar, começar a ofertar. É para você entender, para você deixar o Senhor trabalhar não apenas na sua vida emocional, não apenas na sua vida espiritual, mas na sua vida financeira também. É por completo. Se vocês entendessem. Quem anda comigo diz que eu sou sortudo, que as coisas acontecem assim. Você é sortudo, cara. Como é que você conseguiu fazer esse negócio? Como é que você conseguiu? Ei, se você soubesse quem é que manda na minha vida financeira, onde é que vai os investimentos, se você soubesse quantos missionários são, eu falo através de trabalhos meus, não estou falando só através da igreja não,
Estou falando através de trabalhos meus, o que é investido em pessoas, em ministérios. O que é investido. Eu lembro quando o Jason Lee Jones, ele estava passando aquela situação. Ele estava com câncer e nós conseguimos enviar uma quantia para ele. Sabe? Alguém apenas que conseguiu nos tocar com a música, com a voz dele. Nós não conhecemos pessoalmente. Esse ano eu vou conhecer pessoalmente. Mas eu estou falando sobre você entender o que é o investimento. Eu lembro-me esse final de ano, quando eu estava com o Luiz e nós estávamos trabalhando, operando no mercado, e alguém ligou dizendo bem assim: ei, Diogo, nós precisamos da sua ajuda. Precisamos entregar uma cesta assim. Precisamos fazer isso. E eu olhei, poxa, não, mas eu já ajudo assim, já ajudo tantas famílias, já ajudo. E o Senhor falou assim: ei, se chegou para você a urgência, se chegou a emergência, você pode ajudar, então ajuda. E eu ajudei. Chegou no dia 31. O Senhor, Ele abriu uma porta para mim, que eu vou te contar, velho. Como eu estou começando o ano bem, graças a Deus, Pai. Graças a Deus. E na hora Deus falou bem assim: eu estou dando a resposta das respostas que você está dando para mim. Eu estou te dando a resposta das respostas que você tem dado para mim. Então quando você começa a entender em amor e fazer o que tem que ser feito, como deve ser feito, da maneira que deve ser feito, Deus, Ele começa a destravar, Ele começa a fazer do jeito, da maneira dEle. Mas existe um filtro chamado amor que você precisa passar nele. Existe um filtro chamado amor. Não é sobre você ser ingênuo, não é sobre você ser bobo, não é sobre você fazer todas as coisas, ser marionete de alguém, não é sobre você não conseguir responder a alguém à altura quando a pessoa precisa que você responda, não é sobre você não ser enérgico algumas horas da sua vida, não é sobre você ser um tonto, não. Quem ama não é idiota, entenda isso. Quem ama é alguém privilegiado por Deus. Amém? Segundo princípio que eu gostaria de deixar para vocês, misericórdia. Está aqui. Aprovar e valorizar. Ser aprovado e valorizar a excelência. Versículo 10 diz assim. Tem alguém comigo aqui? Tem alguém entendendo a mensagem? Glória a Deus, diz assim: a fim de que possais discernir o que é o melhor, para que vós torneis puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo. Você tem que entender que você precisa agir e fazer os serviços com excelência. O que é excelência? Excelência é o seu melhor. O seu padrão não tem que ser os seus colegas de trabalho, porque seus colegas de trabalho, eles são ladrão de horas. Seus colegas de trabalho, eles estão ali apenas para poder receber quanto o patrão deles pagam por hora. Eles estão ali apenas para dar uma resposta para homens quando estão apenas olhando para ele. Mas quando você tem um padrão de excelência, meu amigo, você é abençoado demais por onde quer que você vai. Você tem que ser alguém proativo. O que é alguém proativo? É alguém que vê a dificuldade, alguém que vê a situação e sabe dar uma resposta. Se ele está passando na rua e ele vê um carro com o farol aceso na porta, ele vai bater naquela porta daquela pessoa e dizer: seu carro está aqui com a luz acesa aqui fora, vai descarregar a bateria. Se alguém proativo é alguém que entende a necessidade. Você está passando no corredor do mercado, tem algo caído lá no chão, você vai lá e coloca lá na prateleira. Você é alguém que tem uma excelência. Você carrega o amor, você carrega a preocupação. Você é alguém que é atento. Você tem um coração de servidor. O problema é que a geração que se diz cristã, ela está muito preocupada com o próprio umbigo dela. Quando for praticar o bem, ela lembra de alguma maldade que algum daqueles fez com ela. E aí não consegue discernir o bem, não consegue discerminar o bem, não consegue fazer o bem, não consegue ser excelente.
Você tem que ser o seu maior inimigo. O seu maior inimigo não tem que ser o seu colega de trabalho, não tem que ser o seu patrão, não tem que ser o seu irmão, não tem que ser o seu pai, não tem que ser o seu esposo, não tem que ser os seus filhos. O seu inimigo tem que ser você mesmo. Você tem que buscar ser melhor do que você todos os dias. Porque a Bíblia diz que em Cristo nós somos mais do que vencedores. Amém? Nós estávamos no mundo, viemos para Cristo. Agora nós temos que estar no topo e permanecer no topo. Enquanto você tiver inimigos pessoas para você poder culpar das desgraças que aconteceu na sua vida, pessoas que roubaram as suas vagas, pessoas que te colocaram para trás, você nunca vai evoluir, você nunca vai crescer. Você tem que entender que pessoas não têm armas suficientes para manter você lá embaixo o resto das suas vidas. Elas não têm armas suficientes. Quem te chamou para você ser um guerreiro, quem te chamou para você vencer, Ele mudou o seu DNA e colocou um DNA de vencedor em você. É o Senhor que te capacita. Não tem que existir desespero porque eu acho que aquela empresa vai falir. Não tem que existir desespero porque acham que vão te mandar embora. Você confia no Senhor ou não confia? Ou confia ou não confia? Você tem que entender que portas, elas são abertas. E o Senhor, Ele não abre portas. O Senhor, Ele abre porta, que quando você atravessa aquela porta, existe mais portas para você atravessar em graduação. Você vai graduando cada dia, até chegar o momento e a porta perfeita. Mas enquanto isso, você tem que se vencer. Enquanto isso, você tem que buscar a sua melhora, você tem que buscar a sua eficiência, você tem que extrair o máximo de você. O problema é que eu vejo hoje uma geração que se sente burra demais. O problema hoje é que eu vejo uma geração que se sente coitada demais. O governo não me dá oportunidade, eu não consigo me matricular em nada, eu não tenho dinheiro para nada. É a síndrome da Gabriela. Eu nasci assim, vou viver assim, Gabriela. Ô irmão, vamos avançar. Se permita que o Senhor, Ele entre. Não é Gabi Lopes não, fica tranquilo. Você tem que permitir que o Senhor entre em você e expanda, que cresça o seu cérebro, que você consiga atingir áreas, lugares que os outros não estão conseguindo atingir. O problema é que o povo passa o dia todo aqui no Rios do Facebook, aqui no Instagram. Olha ele, já sabe todas as musiquinhas. Enquanto você está tapado, enquanto você está ali preso, tem alguém estudando sobre mercado financeiro, tem alguém estudando para concursos. Enquanto você está aí, bitolado, dizendo que não sabe nada, só sabe da vida dos outros. Ela já terminou? Ele voltou de novo. O quê? Tá viajando? Tava devendo? O quê? E eu aqui, aí fica lá, na deprê. Eu aqui não tenho dinheiro para ir para lugar nenhum. Meu Deus, porque ele é feliz e eu não? Até quando eu vou viver assim sozinho, sem ninguém para me amar? Oh meu Deus, ô vida cruel, ô céus. E fica passando foto, passa vídeo, passa foto. Aí chora com alguém que fez o bem. Aí, meu Deus, meu amigo, você vai vegetar até quando? Você vai começar a viver quando? Me diz. Você vai escrever a sua história quando? Você vai só ficar contando história de outras pessoas, só andando na depressão miserável. Vive, começa a dar uma resposta para Deus, sacode a poeira. 2022 começando agora, não coloque expectativa em 2022 não, coloque expectativa em Jesus, coloque expectativa em Jesus. Falaram bem assim, não vivemos ainda nem 10% da crise que está vindo por aí. Eu falei, eu não dependo de crise para eu viver ou não viver, eu dependo de Jesus. Eu dependo de Jesus, eu não dependo do tempo exterior, não dependo se está chovendo ou fazendo sol. Eu dependo de Jesus, Ele promove, é Ele que promove, é Ele que sustenta, é Ele que faz as coisas acontecerem, é Ele que faz as coisas acontecerem. Sim. Quando você entende, igreja, quando você entende, quando você
Vem comigo, vamos avançar. Nós vamos avançar junto. Vamos avançar junto. Abre os olhos assim. Permita-se crescer, para com esses complexos de inferioridade, de carregar cargas excessivas que não pertencem a você. Para de andar parecendo que o mundo está te prendendo, parecendo que o mundo quer te matar, todo mundo quer o seu mal. Para de não conseguir respirar, porque parece que está faltando fôlego, parece que está faltando alguma coisa para você viver. Você precisa de Jesus. É Jesus, Ele está de braços abertos, Ele já venceu a morte, Ele já ressuscitou e Ele quer controlar a sua vida. O problema é que eu vejo uma geração buscando ser feliz, e o padrão de felicidade dela é que o Facebook, o que o YouTube diz que é feliz. Pessoas que querem viver por momentos, pessoas que não conseguem encontrar a identidade dela. Existem níveis. Talvez na primeira série você era o melhor aluno na primeira série, mas se tirassem você da primeira série e colocassem você no 5º ano, você não ia ser ninguém lá, porque você não passou as etapas precisas da 2º, 3º, 4º ano. O problema é que tem pessoas tentando fugir das etapas, fugir dos processos, fugir dos degraus, fugir das etapas, das fases. É necessário você vencer hoje. Sabe por que tantas pessoas já passaram na sua frente? É porque você não quer. Não é que você não consegue, é que você não quer vencer a fase de hoje, vencer a etapa de hoje. Tem etapa sua que era para ser vencido há 5, 10 anos atrás, mas você não venceu ela ainda, e você quer viver a etapa de hoje. Não, você vai ter que começar, você vai ter que iniciar, você vai ter que recomeçar, você vai ter que vencer os seus velhos inimigos. Você vai ter que vencer os seis velhos inimigos. Quais são os velhos inimigos? Eu não consigo ler, eu não suporto ler, eu não sei orar, eu não sei cantar. Ei, feijão do arroz com cristão é oração e leitura da Bíblia. Se você não consegue vencer essas duas coisas, você quer que Deus te honre amanhã, você quer que Deus te exalte amanhã em uma posição que você não consegue ler uma Bíblia, você consegue ler mensagens no WhatsApp, você consegue pensar horrores de pessoa, mas você não consegue elevar o seu pensamento em oração a Jesus. Tem alguma coisa errada aí. Você foi doutrinado errado, você criou hábitos errados, e você pode mudar tudo isso. É você que vai mudar a sua história. Jesus já te deu força. É você que vai ter que decidir por você. É você que vai ter que fazer por você dessa vez. É você que vai ter que se imprimir. É você que vai ter que permitir que o Senhor, Ele te carregue. Mas antes você vai ter que estar na posição que Ele te colocou. Posicionamento é necessário. O posicionamento é necessário. Se posicionar é necessário. Você tem que, terceiro princípio aí, você tem que ser puro, sem manchas, sem acusações. Você tem que estar, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Romanos 8, verso 1. Agora, pois, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus nos livrou do pecado e da morte. Por isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa no tocante ao pecado. Porquanto os que estão na carne se inclinam para as coisas da carne, mas os que estão no Espírito para as coisas do Espírito. Se vós de fato está no Espírito, a vossa carne está morta por causa do pecado. Somos devedores à carne, mas não constrangidos a viver segundo a carne, mas sim segundo o Espírito. Porque o mesmo Espírito que habita em Cristo, o mesmo Espírito que está em Cristo, é o mesmo Espírito que habita em nós. Você tem que entender que Jesus é Ele que habita em vós. Você tem que entender que é Jesus que habita em você. Então, se for falar de capacidade, se for falar de onde você consegue chegar, talvez o seu limite é bem curto. Mas quando Jesus, Ele encarna em você,
Quando Jesus ele encarna em você, Jesus encarnado em você. Jesus encarnado em você, tomando conta da sua mente, tomando conta do seu corpo, tomando conta dos seus movimentos. Não há barreira, não há portas. Nada te segura. Lugares, limitações, já era. Você agora está pronto para avançar, você está pronto para poder crescer, você está pronto para poder chegar no lugar que Ele preparou para você, porque agora você está puro, você está lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, agora não existe mais condenação, você foi justificado. Romanos, vamos lá, só para você entender, Romanos 5, se eu não me engano, verso 1. Tem alguém comigo aqui? Tem alguém entendendo a mensagem? Diz assim: portanto, havendo sido justificado pela fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, o Senhor Ele te justificou. O que é justificar? Justificar é quando você tem um escrito de dívida e acontece uma anistia. O que é uma anistia? Uma anistia é quando você tem uma dívida muito alta e você não tem recursos para poder pagar, não tem jeito de você pagar. Aí chega alguém mais poderoso do que você e vai lá e fala bem assim: olha, qual é a dívida dele, qual é a dívida dela? Eu estou pagando hoje. Aí a pessoa vai lá, paga, aí pega o cedro de dívida, entrega, e aquele homem vai lá e rasga. Jesus chegou e falou: qual é a sua dívida, Jamília? Qual é a sua dívida, Naliette? Qual é a sua dívida, Cauã? Qual é a sua dívida, Luana? Ele perguntou para cada um: qual é a sua dívida? Qual é a sua dívida? Qual é a sua dívida? Aí Satanás foi lá e gritou: é a morte. Aí Jesus falou: eu estou entregando a minha vida por eles. Ele morreu por todos os nossos pecados. Ele morreu por todos os nossos pecados. Ele nos justificou. A Bíblia diz bem assim: olha, sido justificado pela fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estávamos em guerra contra Deus, porque o pecado é uma separação entre Deus e o homem. Capítulo 6, verso 25 de Romanos: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Cristo Jesus é a vida eterna. Você está justificado diante de Deus. Você pode ter agora um relacionamento. O véu foi rasgado. Não precisa mais que você mate um cordeiro, uma pomba, que você mate alguma coisa para você poder se encontrar com Ele. É tão difícil ser humilde, ser quebrantado ao ponto de você se render e pedir perdão pelos seus pecados e começar um relacionamento. Não um relacionamento religioso, é um relacionamento de pai para filho, é um relacionamento de amigo, é um relacionamento de intimidade. Assim como Abraão, a Bíblia diz que Deus chamou Abraão de amigo. Ele promoveu de Abraão para Abraão. Ele quer promover a sua amizade, Ele quer levar ao próximo nível. Mas lutar é necessário, é preciso. Você vai ter que se submeter. É você aprender a não ofender. No próprio verso 10 ali. Vamos lá. Filipenses 1, para a gente encerrar, tá, igreja? Eu acho que eu vou ficar só com esses princípios. Verso 10. O preço dos meus pecados na cruz, eu nunca saberei. O preço dos meus pecados lá na cruz. Tem uma pregação no YouTube nossa, ela foi pregada, a última pregação de 2019. O título está assim: a cruz não é suficiente. Assista essa pregação.
Sábado nós estávamos assistindo ela, eu vou te falar, que mensagem profunda sobre a cruz, sobre a crucificação, sobre o preço da cruz, sobre tudo que Jesus passou em cima da cruz. Se você soubesse qual era o preço. Se você permitisse Jesus entrar na sua mente assim, te liberar, você enxergar uma cruz vazia, entender que não existe mais condenação sobre você, que o acesso está livre e direto para com Deus, para com Jesus. Se você permitisse. Se você permitisse. Diz assim: a fim de que possais discernir o que é melhor. 10, versículo 10 ainda. Para que vos tornei puros, irrepreensíveis, até o dia de Cristo. Sabe o que é você estar puro e irrepreensível? É você não ofender, é você não fazer outras pessoas tropeçarem. É você não matar outras pessoas. O problema é que você tem muito para falar sobre as outras pessoas. O problema é que você tem um olhar negativo. Você vê a negatividade das pessoas. Você vê só os erros, os problemas. Você sempre tem um olhar atravessado para poder olhar para as pessoas. Você sempre tem uma calculadora nos seus olhos para você enxergar o valor das pessoas para você. O problema é que no fundo você tem um olhar interesseiro. O que Naldinho pode me acarretar de bem? O que o Wellington pode fazer de bem para mim? Deixa ele dentro da jaula. Deixa ele lá. Se eu precisar, eu sei onde que encontrá-lo. Você não consegue amar. Seu olhar existe calculadoras dos valores intrínsecos das pessoas, dos valores per si. E você acaba se perdendo, você acaba andando em círculos. Ei, para de carregar sua mente com negatividades de coisas, de pessoas. Todo mundo que você olha aqui, você tem alguma coisa contra para você pensar. Você só consegue gostar de pessoas que você não conhece, porque para amar você precisa conhecer. Se alguém nunca fez o mal para você, não diga que você ama essa pessoa, porque você só tem a oportunidade de amar quando você tem a oportunidade, quando você tem chances de perdoar, quando você tem chance para você poder recomeçar com essas pessoas. Você só pode dizer que você ama alguém se você teve a opção para rejeitar essa pessoa ou não. Você consegue entender? Você consegue entender? Você consegue entrar nesse nível de amor? Você consegue ter esse progresso na sua vida espiritual, avançar nesse nível aí? Ou você ainda está preso pelos seus próprios interesses? Destrava aí. Vamos para o próximo nível. Vamos para a próxima etapa. O quinto princípio que eu gostaria de deixar para vocês está no verso 11. Diz assim: plenos do fruto de justiça, fruto este que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Próximo princípio para você avançar é você ser cheio do Espírito Santo. É você ter frutos dignos de arrependimento. É você conseguir produzir frutos. A árvore sem folhas, ela não consegue produzir frutos. Ou seja, folhas são processos. Folhas são processos. A Bíblia diz que quando Jesus ele avistou uma figueira com folha, mas não estava dando frutos, ele amaldiçoou aquela figueira, porque ela estava em uma época que ela era para estar dando frutos, mas ela estava apenas cheia de folhas, ela estava apenas enganando. Quantas pessoas demonstram ter muito conhecimentos, quantas pessoas demonstram ter muito amor, mas no fundo está só enganando, no fundo não quer compartilhar do que é que está acontecendo na sua vida ou não. Ela está ali na sua própria idiosincrasia, ela se fechou, ela se bitolou, ela se travou em todas as áreas e falou: meu sofrimento é meu sofrimento, e o seu sofrimento é seu sofrimento. Ou seja, ela não consegue participar de um corpo. Ela não consegue
Você tem que entender que no corpo, o membro bom que toma vacina, que toma injeção pelo membro ruim, a injeção não é aplicada no lugar que está doente, não. Vai chegar no membro bom e vai tomar a injeção. Ou seja, você vai ter que, alguns dias, vai ter que carregar cargas e problemas de outras pessoas para que aquela pessoa consiga respirar, consiga ser ajudada, consiga avançar, consiga crescer. Esse é o corpo de Cristo. Esse é o motivo de você ter sido chamado. Esse é o motivo dele ter morrido naquela cruz. E o sexto princípio está aqui no verso 27, para nós concluirmos. 1:27. Portai-vos como cidadãos dignos do Evangelho de Cristo, para que dessa forma, quer eu vá e vos veja, quer tão somente ouça a vosso respeito em minha ausência, tenham conhecimento de que permaneceis firmes no só Espírito, combatendo unânimes em pró da fé evangélica. O sexto princípio é permanecer firmes, é estar perseverante. Quanto tempo você consegue perseverar? Quanto tempo você consegue perseverar? Quanto tempo você consegue dar respostas? Quanto tempo você consegue viver dando respostas para Deus? Tem pessoas aqui que eu gostaria tanto de levantar como líder, mas com 3, 5 meses já pediria arrego. Ai não, pastor, não estou aguentando, ninguém está me ajudando. Eu estou trabalhando sozinho, as pessoas não conseguem, não querem me ajudar, não querem, eu não consigo. Na tua empresa sempre tu vai ver alguém chegando e tomando o teu lugar de líder lá. Na sua casa, seus filhos provavelmente vai ter problema com drogas, depressão, com sexos ilícitos, porque você não consegue ser um líder. E Deus te chamou para você liderar. Deus chamou para você colocar aqui a cruz em cima do seu ombro e dizer: eu vou permanecer com essa cruz até chegar o dia, até o dia que eu vou trocar a cruz por uma coroa. Mas é permanecer firme, é permanecer firme, não ser alguém que é problemático. Tem pessoas que é problemática, ela está no ambiente, ela vai puxar um raio-x de problema e vai entregar problemas e mais problemas sobre problemas. Problema nós sabemos que tem, nós precisamos de solução, e precisamos que a pessoa permaneça dando resposta. Começar é bom, permanecer é melhor, e terminar é preciso, porque tudo que Deus faz tem começo, meio e fim. Não dá. Eu olho para a igreja hoje, eu vejo pessoas desanimadas. Deus manda alguém que está animado. Não dá para eu continuar, senão eu vou desanimar junto com ele, com ela. Já tem 11 meses ele desanimado, já tem 1 ano ele desanimado. Estou aqui injetando palavra, joelho dobrado em oração, mas não quer funcionar, então manda alguém que queira. Se não for esses aqui, manda alguém que queira. Só que você tem que amar. Você vê Moisés, Deus olha assim para Moisés e diz assim: Moisés, eu vou matar esse povo todo e te dar um povo novo. Moisés: epa, como assim, Senhor? Cara, amava demais. Se Deus falar isso para alguns pastores hoje, vai, traz a leva nova. Avança, vamos lá. Mas essa decisão de Moisés custou ele não conseguir entrar na terra prometida. Aquelas pessoas que ele defendeu encheu tanto ele ao ponto dele se irritar com Jesus e ferir Jesus, simbolizando uma segunda crucificação para Jesus. Isso custa para ele a morte. Ei, até onde você consegue se envolver? É legal você chegar aqui, as cadeiras estão arrumadas, o som já está equalizado, as músicas já estão ensaiadas. Alguém vai chegar aqui na frente, falar palavras, vai orar por você, carregar sua carga, vai te dar uma bênção apostólica que você vai retornar para o seu lar. Ei, até quando você vai viver só assim?
Até quando você vai viver só assim? Até quando você vai viver no mundo da lua sem sintonia? Perdido assim. Meu amigo, amanhã, quando eu acordo, depois dessas pregações, depois dessas orações aqui, eu estou numa ressaca pra lá de Marrakech. Você não sabe o que é você acordar de madrugada com tudo rodando assim, olha. O corpo totalmente fragilizado. Falei aqui esses dias, comprovado cientificamente, 40 minutos de pregação é equivalente a 8 horas de trabalho braçal. Em uma obra, sendo um ajudante de pedreiro ou trabalhando no roçado, 40 minutos de pregação. No outro dia você acorda assim, só a capa do Batman. É o Senhor sustentando, é o Senhor mantendo. E você acreditando que alguém vai entender a mensagem, vai dar a resposta. Alguém aqui dentro vai entender a mensagem, vai dar a resposta. E não é para mim, é para Deus. Alguém vai entender. Alguém vai entender. Como eu gostei, última sexta-feira, culto da virada, falei sobre as pessoas chegarem, orarem. Quando eu vi hoje algumas pessoas chegando e orando, entregando a vida aqui em oração, já ajudando, igreja, vamos lá, vamos avançar. Vamos lá, vamos passar a marcha, vamos para a próxima etapa, vamos para o próximo nível, vamos! Chega de rodar em círculo, chega de ficar mudando de ministério em ministério, chega de ficar procurando um lugar que te aceite melhor, chega! Quando é que você vai se adaptar? Quando é que você vai dar uma resposta para Deus? Quando? Quando você vai começar? E o último princípio. Nunca acredite em nenhum pastor que está dizendo que já está terminando, tá? Mas esse é o último princípio realmente. Para nós hoje botei uma linha assim para até o 7. 7 é o número perfeito, fala a verdade. Preciso liberar isso para a gente ir embora. Verso 28. Sem de maneira alguma vos deixardes constranger por aqueles que se opõem à vossa fé. Para eles, isso é sinal de perdição. Entretanto, para vós, de salvação. E isso vem da parte de Deus. Vou fechar aqui já, olha. Último princípio. Não se amedronteis. Não fique com medo dos seus inimigos, das pessoas que se levantam, dos demônios que se levantam. Ei, você disse que você queria. Você disse que você queria. Então se estruture. Se prepare. A investida vai vir para realmente saber se é isso que você quer. Existe um parquinho de diversões e uma sala de reuniões. Para onde Deus vai te direcionar esses dias? Está falando do grau de maturidade que você tem. Quem não quer compromisso, o Senhor vai te levar para um parquinho de diversão. E lá você vai ficar no balanço, no tobogã, na escorregadeira. Mas para aqueles que querem compromisso, Ele vai te falar: vem aqui para a reunião, que nós vamos resolver agora. Vai abandonando isso. Vai deixando isso de lado. Olha, vem aqui comigo, vem. Vai orar por ele agora aqui. Vem aqui. Deus, Ele vai começar aí. Deus vai te deixar arrasado. Ele vai te deixar dilacerado. Ele vai te deixar até que você não tenha nada para você se apoiar, para alguma coisa que você possa se segurar. Ele vai tirar todas as muletas. Ele vai arrancar tudo. Vai deixar você só segurando na mão dele. Aí tem que ser suficiente. Ser cristão é isso. Ser cristão é isso, ser cristão é você estar pronto para os estágios, mas vai chegar um dia de honra, mas por enquanto nós estamos aqui, vai chegar um dia de honra, mas por enquanto você vai ter que ser desonrado, por enquanto você vai ter que ser esquecido. A Bíblia diz no capítulo 6 de Deuteronômio, que Ele vai te humilhar, para no fundo provar no que está no seu coração. Ele vai te humilhar, Deus vai te humilhar para provar no fundo o que está no seu coração.
quando você for esquecido, quando você estiver passando os dias terríveis, quando você estiver ministrando algo que você está passando dificuldade, Deus vai estar olhando do céu, Ele vai estar te abatendo, vai estar te humilhando. Aí quando chega no último dia assim de humilhação, Ele diz: Ele entendeu, Ele não tem mais problema com isso, ela não tem mais problema com isso. Agora chegou o dia de honra, chegou o dia de sair do anonimato para o palácio, chegou o dia de as pessoas entenderem que eu estou com Ele. E que no tempo de rejeição era eu trabalhando o caráter, era eu trabalhando as emoções, era eu trabalhando o lado espiritual dele, era eu mostrando para ele, para ela, que eu sou suficiente, que eu abato, mas eu também levanto. Está pronto para esses dias? Então não fica enlouquecido com os dias difíceis, não. Conseguiu vencer ainda? Não conseguiu vencer ainda? É porque não é o fim. A Bíblia já está escrita, Apocalipse está escrito, e aqui está escrito que no último dia nós seremos mais que vencedores, que nós seremos vencedores. Satanás estará esmagado debaixo da sandália de Jesus, e nós vamos estar reinando junto com Ele. Eu quero orar com vocês. Grupo de louvor. Que não precisa ser levantada outra geração para ganhar essa geração. Que você possa ser fiel para com Jesus nesses dias. Que você não se perca por muitas vozes falando, mas que você tenha discernimento, você tenha maturidade, identifique a voz do Espírito que está falando ao seu coração. Que você esteja flexível a que o Senhor Ele está trabalhando em você. Que você permita que Ele destrone o seu egoísmo, que Ele quebrante todas as suas ideologias. Ei, vamos avançar. Esse é meu convite hoje para vocês. Vamos crescer, vamos avançar. Vamos avançar, vamos crescer, vamos lá. Vamos lá, vamos. Vai chegar um dia que você vai poder descansar, mas não é tempo de descanso ainda. Não é tempo de descanso ainda. Desliga a luz. Hoje eu quero pedir para Deus Ele recarregar toda a tua força. Só que isso me preocupa de uma certa maneira, porque quando você não está no propósito, você está ofendido, você está magoado. A força que o Senhor libera não é para você ir para o propósito, mas é para você fugir do propósito. Elias, depois dele vencer uma batalha contra 850 profetas, depois dele profetizar, depois do Senhor derramar poder, depois do Senhor queimar o holocausto, depois do Senhor mandar a chuva, ele se sentiu só, ele se sentiu magoado. Ele fugiu da missão que Deus tinha colocado. Ele tentou salvar a vida dele, e ele fugiu. E a Bíblia diz que ele chegou a um determinado período, ele entrou numa caverna, ele começou a dormir, e o anjo do Senhor, Jesus, acorda ele e diz: Elias, eu trouxe aqui para você pães, eu trouxe aqui para você água, vinho para você beber. E a Bíblia diz que ele bebeu e comeu, e aquilo deu força para ele correr e fugir mais 40 dias. Para de ficar usando a força que o Senhor tem te dado para você correr do propósito. Você vai ser regenerado hoje, a sua força vai ser regenerada. A atmosfera está propícia para isso aqui hoje. Agora o que você vai fazer, a decisão está na sua mão. A decisão está completamente com você. Elias, ele fugiu.
Mas ele teve que retornar. Teve que ungir alguém que estava disposto. Teve que ensinar esse cara. E ele foi levado para os céus. Mas um dia ele vai ter que retornar e morrer em praça pública, crucificado. Uma das duas testemunhas de Apocalipse. Não adianta você fugir, a cruz te espera. Você pode fugir até para o céu, mas a cruz te espera. A cruz é fundamental. Jesus, ele tem um convite. Aquele que quer vir após mim, tome sua cruz e siga-me. Que proveito tem um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Porque aquele que tentar salvar a sua vida, perdê-la. Mas aquele que perder por amor de mim, achá-la. Mateus 16, a partir do verso 23. Baixa a sua fronte nesse momento, começa a conversar com ele.